Matheus Davó foi o nome do jogo na última sexta-feira. O nosso lugar, onde tem que ser o nosso lugar, o campeonato inteiro. No mínimo, esse G4 é nosso até o fim. Isso aí. Ele marcou os 2 gols do triunfo por 2-1 contra a Ponte Preta, na Arena Fonte Nova. Foram os primeiros dele com a camisa do Bahia. Foi um gol bastante especial, principalmente o jogo que eu peguei, a lotação máxima que eu joguei na Arena. Tinha mais de 24 mil, então foi bem especial. De pazes feitas com a rede, o atacante Matheus Davó espera manter esse faro artilheiro e seguir contribuindo com o esquadrão para devolver o clube à elite do Campeonato Brasileiro. Mas o foco é o mesmo. O foco não é o Davó ser artilheiro e o Bahia não conseguir o objetivo. O foco é eu ajudar o time com gols, assistências, marcações, jogadas e em prol só de um objetivo que é a Série A. Vice-líder da Série B, o Bahia só volta a campo nesta sexta-feira contra o Tombense fora de casa. Na lanterna do campeonato, a equipe mineira não vence uma partida desde março. Desde então, são 12 jogos com 7 empates e 5 derrotas. Apesar da má fase do adversário, o esquadrão segue focado em busca de mais um triunfo. Com belas atuações, vem mais responsabilidade, então o torcedor agora está acostumado a ver nosso time jogar bem, triunfar, então não desafrouxar, tem que sempre manter o foco e manter o ritmo para conseguir bastante estabilidade. É legal ver esse vídeo de bastidores, né, no vestiário e tal. A gente vê que o clima tá bom, né? Obviamente, quando os resultados vêm, né, as coisas fluem de forma mais tranquila. E assim o Bahia começou essa Série B e a gente torce muito para que mantenha, porque a preocupação é só essa, né, se manter. Pois é. É importante, né? Até porque uma competição como essa, o que vai valer a pena é você chegar entre os 4. O Bahia não vem fazendo jogos assim espetaculares, mas está conseguindo o resultados positivos no campeonato que está colocando o Bahia na primeira colocação. Não vai ser fácil se manter até o final, mas tem que todos ficarem sabendo disso, procurar treinar muito mais, se preparar muito mais, porque a dificuldade, a tendência é ela aumentar. E quanto mais a gordura for feita agora no início, mais tranquilidade com certeza vai ter no final, até para buscar a subida para a primeira divisão, que é o lugar que nunca deveria ter saído. Eu acho que o Bahia não tem essa mudança toda, mas esses jogadores jovens, ele tem entendido que precisa se colocar, precisa ter atitude, precisa ter determinação, precisa não ter bola perdida. E o Bahia, todas as vezes que consegue fazer isso, mesmo não tendo um grande time, consegue seus objetivos e seus resultados. Então precisa entender isso. O Bahia precisa subir e precisa ter essa garra, essa determinação, essa vibração, que com certeza a demonstração fora do campo, lá na arquibancada, ela sempre tem. Né? É sem abamor, é com abamor, é só na palma da mão, é só no grito, a torcida está lá incentivando e a tendência é que isso aumente muito mais com resultados positivos que assim vem. O grande detalhe é que o Bahia precisa resolver um detalhezinho. O Bahia, por vezes, em alguns jogos, não são em todos, Ju, ele é inconstante. Você encontra 2, 3 times na mesma partida. Contra a Ponte, até os 28 minutos, o Bahia foi soberano ao ponto de você achar que daria uma goleada. Mas sobrou e muito. Uma Ponte que se desencontrou, tentou pressionar no início, mas quando viu o Bahia partir avassalador e com Davó em uma noite inspirada, Rildo, que tomou várias pancadas, não caiu, optou por permanecer em pé e tentar finalizar jogadas. Teve aquele primeiro lance que a gente viu, que se o Davó bate pra dentro, é a ansiedade de fazer o gol. Mas se ele bate pra dentro, o Rildo faz o gol tranquilamente ali. Só tinham, Ju, 50 e poucos segundos de jogo, tá? Então, assim, mas depois disso, o Bahia apagou, deu uma desligada no disjuntor, ou nos disjuntores, e parecia que aquele time tinha saído 11, entrado 11, que não sabia de nada do jogo.
e sofreu muito desses 28, 30 minutos até os 15 do segundo tempo, porque para mim Guto se equivocou na sua alteração. Se você tem um menino da base e você leva para o banco, é porque você entende que esse garoto está em condições de lhe ajudar. Então ele deveria ter colocado o Gregory quando saiu o Varley. Manteria a característica, manteria a pegada. Se porventura ele visse que não deu certo, ele aí poderia vir recompor e, para mim, com o Emerson Santos, não com o Falcão. Ele aí vem com o Falcão, queima o Falcão, porque com 18, 20 minutos ele tira o jogador, bota o Gregory. Primeiro lance do trio, Gregory, Jacaré e Everton. O Everton movimenta, atrai a marcação, Gregory recebe do Borel, mete um passe por dentro, Jacaré consegue achar o Davó, gol do Bahia. Porque Guto colocou o time de novo com coragem para agredir a Ponte Preta. Então, o Bahia tem que resolver isso, essa inconstância dentro do mesmo jogo. Contra o Vasco, ele foi constante o tempo todo, mas não foi efetivo. Ele precisa agora encontrar esse meio termo, Ju. Ser constante como foi contra o Vasco, não ser inconstante como foi contra a Ponte, mas ser efetivo como foi contra a Ponte e não conseguiu ser contra o Vasco. Isso tudo contra a Tombense. O que eu quero pontuar também é a humildade do próprio Guto, né? Durante a entrevista de bastidor, ele disse que iria falar, ia pedir desculpas ao jogador, porque foi erro dele. Então ele realmente admite que ele está errando nisso daí. Eu espero que ele pegue esse erro realmente, assimile esse erro e veja que dentro de casa, dentro da Fonte Nova, em Salvador, estou sendo bem enfático, né, para onde é o local. O Bahia tem que ser Bahia. O Bahia não tem que usar escalações que venham salvaguardar um resultado. Não, estou ganhando de 1-0, vou me manter, vou fazer uma opção de escalação para poder segurar a partida. Não é assim. O Bahia tem que se impor sempre, mostrar que ele é o dono da casa. Então, eu acho que por isso que a opção dele foi completamente equivocada. Vamos ouvir o Guto, então, Vamos. Falando exatamente sobre isso, né? Como o Ed disse, ele assumiu o erro e pediu desculpas ao Falcão. Eu já pedi desculpa para o Falcão de ter feito o que eu fiz e coloco que a saída dele, a culpa é toda minha. Tentamos uma estratégia que não andou. E, graças a Deus, a mudança deu certo. Culpa dele, não. Característica de jogo, nós tentamos uma situação que não andou. Então, pedi desculpa para ele e vou pedir no ar lá. Vou assumir a minha culpa, que ele não tem culpa nenhuma. Tá? Parabéns para todos que estiveram dentro de campo, que fizeram o seu melhor. Jacaré, você fez 2 gols e depois os outros jogos você começou a chamar todas, chutar. E a coisa não andou para você. E hoje, no momento derradeiro do jogo, você passou. E nós fizemos o gol do triunfo. Exaltar o trabalho de equipe. Você só aparece quando a equipe aparece. Nós temos que continuar. Outro dia foi dia do Jacaré, o outro foi do Rildo, hoje é do Davó. A felicidade, né, como já foi de outros tantos aí. E pediu desculpa para o Falcão, né? Deu um conselho bom para o Jacaré, né? Que o futebol é coletivo, às vezes nem sempre você vai resolver sozinho. E foi um conselho Jacaré / Davó, né? Sim. Porque o Davó, por não ter conseguido marcar, estava finalizando jogadas que ele deveria passar. E a primeiro lance do jogo é isso. Se ele passa, Rildo faria. Então, assim, eu queria só voltar no sentido do seguinte. Parabéns ao Guto pelo que fez, mas que os jogadores entendam, e aqui a gente tem um exemplo disso. Olha o lance que ele falou aí. Era só passar por Rildo. O Zé viveu um momento, o mais especial que eu vi, porque 59 eu não vi, né? Comemoro, mas não vi. E Zé viveu um momento e nos faz até hoje lembrar desse momento. Ed viveu isso também mesmo, né? Tendo outra opção de clube, mas ele viveu esse momento também. Trabalhando com o Bahia. Porque os jogadores daquele grupo, eles entenderam o quanto eles eram importantes, mas que o importante deles também vinha da arquibancada. E eles conseguiram fazer essa ligação, essa sinergia. E como foi importante naquele gol que sofre do Fluminense, ter a torcida ao seu lado para poder ter a energia, a força necessária para dentro de campo ter a tranquilidade de virar o jogo. De ter a energia necessária de contra o Inter de novo, né? Fazer um resultado e conquistar o título.
2010 pegou um pouco disso de Era isso que eu ia falar 88. aqui agora. 2010 pegou um pouco disso de 88 e conseguiu incendiar a torcida e a arquibancada foi preponderante. A fala de Danilo Fernandes ali me lembrou muito 2010, quando o Bahia voltou para a primeira divisão. É isso que o Bahia tem que fazer, é conectar-se com o seu torcedor, é se religar com o torcedor. O que passou no primeiro trimestre, por mais chato, puto que todo mundo tenha ficado e nós ficamos, passou. Tem que se conectar com esse momento bom. É ganhar da Tombense, respeitar sim, mas ganhar bem, se tiver condições, é respeito também. Não é porque tá 2-3 que você vai tocar de lado o tempo todo porque tá respeitando. Não, respeitar é ganhar. É se impor com autoridade porque o campeonato é de pontos corridos. E todos os critérios no final contam. Exatamente, né? Vamos ficar aqui de olho para que o tricolor consiga aí se manter embalado. A gente está vendo que o ambiente está bom, o treinador está puxando para si. Essa fala do Guto sobre o Falcão também é muito importante. Ganha porque grupo. É isso. Ganha grupo. É bom ele... Ele quer o grupo do lado dele, né? Então, realmente... O vestiário de Guto, que eu já conheço ele há muito tempo, é fenomenal. Ele falando no vestiário, ele é muito bom. Muito bom. Ele só é muito bom para dar entrevista. Que aí ele arranja desculpa disso, desculpa daquilo. Mas no vestiário com o jogador, ele é muito, mas muito bom mesmo.